Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre o dente do siso. Então o dente do siso é o dente que nasce atrás daqui do segundo molar. E geralmente ele está numa posição em que não consegue sair. Tá? Então, esse é o primeiro molar, esse é o segundo molar e o dente do siso nasce aqui atrás. Bom, dente do siso também chamamos de dente do juízo, mas o nome correto é o terceiro molar permanente. Então, aqui a gente tem um esquema de uma mandíbula. Aqui é o osso, ali está os dentes, né? Até o segundo molar, primeiro molar e segundo molar. E o nosso dente do siso, aqui representado. Então, o certo é ele nascer assim, né? Se fosse pensar no correto aqui, para dar tudo certo. Mas normalmente, por conta desse osso aqui, ele não consegue sair. Então, ele fica numa posição muitas vezes assim, sem conseguir sair, e às vezes, como vocês devem ter visto, assim. Tá legal? Eu vou falar de alguns problemas que podem ocorrer da permanência dele aí. Então, a primeira coisa que acontece é, se ele tá num nível mais ou menos assim, a gente precisa fazer uma higienização com o fio dental. E é dessa área que a gente faz. E aqui é muito baixo, a gente não consegue limpar, certo? Então, você não limpando ali, ele pode dar uma cárie aqui. Então, por falta de higiene, uma cárie nessa região deste dente que não tem nada a ver com a história. E você pode perder ele. Temos um agravante nesse dente, que é o segundo molar, é que se a cárie está aqui, a gente não consegue acessar ela por aqui. Então a gente tem que acabar fazendo um buraco muito grande aqui por cima. E estraga bastante esse dente. Um outro problema que ocorre da permanência desse é que as sujeiras começam a cair aqui. Então ela caindo aqui, a gente tem uma perda óssea aqui, por conta da permanência aqui. Então fica aqui, nosso dentinho, a comida vindo aqui, a gente tem essa perda óssea aqui, perda de sustentação. O osso que deveria estar aqui, fica aqui embaixo, por conta de não conseguir limpar. E aí mesmo que você arranque ele, vai ficar com esse defeito ósseo aqui. Bom, um problema que incomoda muito quando o dente está semi-erupcionado, com uma pontinha aparecendo, é aquela dor. Então a gente tem aquela pelezinha aqui por cima. E essa pelezinha, ela não protege totalmente o dente, então ela permite que entre bactérias ali. E essa dor, essa inflamação, se chama pericoronarite, que é muito comum. Aí as pessoas relatam que dói ao morder aqui, que dói a garganta, que dói tudo e inflama bastante. Então é a pericoronarite. O fator agravante da pericoronarite é que ele levanta um pouquinho aqui a gengiva, por conta da inflamação, e a gente tem os dentes de cima. Os dentes de cima começam a mastigar aqui, nessa pelinha, e agrava bastante a dor. Então, por isso que não pode persistir isso aqui. Se não vira e mexe, a gente vai ter dor. Para pericoronarite, existe tratamento fácil, mas ele é um indicativo, um sinal que tem alguma coisa errada. Então, tem que às vezes tirar o siso. Bom, algumas vezes o dente ele não sai nada, ele fica ali totalmente dentro do osso. Aí você pensa, olha, a gente não tem problema nenhum. Engano que tem sim. Isso aqui, com o tempo, ele pode virar um cisto. Essa capinha que envolve o dente pode se tornar um cisto. E você vai ter um problema bem maior. Então, como que a gente vai verificar isso? Tirando radiografias. Mas aí você vai tirar a radiografia a vida toda para verificar? Então, tem que pensar bem aí se vale a pena deixar ele aí ou não. Um outro problema quando ele não chega a aparecer é quando ele está nessa posição aqui. Ele pressionando a raiz desse dente, ele causa um processo que se chama reabsorção radicular, que é igual uma cárie. Ele forma um buraco na raiz, de verdade. E nesses casos, muitas vezes a gente perde o dente mesmo. Tem um buraco aqui diretamente na raiz, é complicado. Bom, aí a gente tem algumas posições. Quando ele está meio assim, quase saindo, a gente chama de semi-incluso, tá? Aí o procedimento para tirar
é arranjar um pouco de espaço aqui e puxar ele para fora, não tão complicado. E também, às vezes ele tá assim, e aí todo mundo acha que é pior. Na verdade, às vezes não é. Porque o cirurgião vem, corta o dente aqui no meio, sai um pedaço e sai outro. Então, quanto a isso, a gente não tem que se assustar. A única coisa que a gente tem que se preocupar um pouquinho é com o nervo que passa por aqui. E o nervinho que passa por aqui. Mas geralmente não dá problema. Bom, então a gente tira o de baixo. Tirou o de baixo. E pensa, o que vai acontecer? Precisa tirar o de cima? O de cima não tem problema, o de cima nasceu, precisa ou não? Geralmente precisa. O nosso organismo, ele tem uma função que é procurar um dente do lado oposto. Então, muitas pessoas que perdem algum dente, eles percebem que o dente de baixo vem descendo. Para que serve isso? Para restabelecer o contato. Então, esse dente que está sozinho aqui, ele vai descendo, procurando o outro dente. E o que acontece? A gente tem uma gengiva aqui, né, do ângulo da mandíbula. Quando ele vem descendo, você vai começar a mastigar a gengiva, gerando dor. Então, em geral, a gente aproveita a cirurgia tirando o de baixo e tira o de cima também, no mesmo tempo cirúrgico, para facilitar. E é isso aí, pessoal. Até mais e obrigado.